Tudo bom, meus filhos? Como vocês estão? Venham para mais uma aula com o professor Thiago sobre regra de sinais. Sim, essa matéria é tão importante e temida no ensino fundamental por muitos, pois ela está presente em todos os conteúdos. Vamos entender um pouco mais sobre ela. Por que ela está presente em todos os conteúdos? Porque sempre que a gente fala nas 4 operações, a gente tem algumas dúvidas. Será que para soma eu uso uma regra? Será que para subtração eu uso outra? Será que para multiplicação eu uso outra? Como eu devo proceder? Aqui na minha direita, nós temos a primeira regra, e ela funciona tanto para soma como para subtração. Já aqui na minha esquerda, nós temos a segunda regra, que funciona para multiplicação e divisão. Então, vamos lembrar sempre que são 2 regras diferentes. Não é uma e não são 4. São 4 operações e apenas 2 regras distintas. E é a elas que nós vamos estudar. Vamos lá. Aqui no primeiro exemplo, nós temos os sinais iguais. O que a gente deve fazer quando os sinais são iguais? Observe. 5 mais 7. Tu tem 2 sinais positivos. 2 sinais positivos. O que tu deve fazer? Conserva o sinal e soma os algarismos. Ou seja, se o sinal é positivo, conserva positivo. E 5 mais 7, 12. Perfeito? Vamos lá. Isso daqui, meus filhos, costuma atrapalhar alguns. Principalmente para mim que dou aula. Eu sou um professor que cobro bastante regra de sinais dos meus alunos. E eu noto que quando entra a parte negativa, eles se confundem. E vejam, nós vamos operar da mesma maneira, exatamente da mesma maneira. Os 2 sinais são negativos, a resposta vai ser negativa. O que eu faço com os 2 algarismos? Somo eles. 3 mais 8, 11. Muito simples. Muito simples mesmo. Então, o que a gente aprendeu dessa primeira regra? Sinais iguais, tu mantém o sinal e soma os algarismos. Certo? Vamos dar continuidade? Entenderam? Beleza, bora lá então. Sinais diferentes. O que eu devo fazer? E agora? Nos sinais diferentes, a gente deve operar sempre subtraindo. É o inverso dos sinais iguais. Tá, peraí, senhor. Subtrair o quê? Sempre subtraia o maior algarismo pelo menor. Sempre. Tá aí, qual é a resposta? O sinal da resposta é sempre do maior algarismo. Então, acompanha aqui comigo. Quem é maior, o 4 ou o 9? Ah, o 9. Então, se o 9 é maior, o 9 é positivo ou negativo? Positivo. Então, a resposta vai ser positivo. E agora faz a subtração. 9 menos 4, 5. Perfeito. Seguindo a mesma lógica, quem é maior, o 6 ou o 3? Ah, o 6. O 6 é positivo ou negativo? Negativo. Então, a tua resposta vai ser negativo. 6 menos 3, 3. Então, menos 4 mais 9 é 5. E menos 6 mais 3 é menos 3. Ok? Tudo certo até aí? Um detalhe muito importante antes da gente ir para a segunda regra é o seguinte. Eu gostaria que vocês entendessem esse aspecto aqui como um aspecto educativo, um aspecto didático. Eu estou colocando o mais aqui, o positivo, para vocês entenderem que a resposta, ela é sim uma resposta positiva. Porém, não é necessário e não se faz necessário colocar esse sinal aqui na frente de um número positivo. Você vai ter essa opção de colocar ou não. Se colocar também não está errado, certo? Essa segunda regra é a que mais confunde a galera. Eu digo, ô minha filha, ô meu filho, por que tu não entendeu essa regra? Só porque não existe negativo com negativo virar positivo. Como é que isso daqui não bate na minha cabeça? Sim,
são duas coisas diferentes. Quando a gente vai trabalhar com regra de sinais, sempre o negativo com negativo, ele é negativo. O positivo com positivo, ele é positivo. Mas isso para soma ou subtração, quando tu está somando dívidas ou tu está somando algo que está te beneficiando. Isso não funciona na multiplicação e na divisão. Acompanhem comigo. Na multiplicação e na divisão, o que acontece é o seguinte: sinais iguais, a resposta vai ser sempre positiva. Sim, positiva. Vamos ali então. Menos 3 vezes menos 5. Sinais iguais, resposta positiva. E opera os dois algarismos. A dica que eu sempre dou para os meus alunos: nunca errarem questões nenhuma em provas e vestibular. Faz primeiro a regra de sinais e depois opera os algarismos. Se tentar fazer os dois ao mesmo tempo, vai errar. Ou é muito mais provável que erre. Certo? Então, negativo com negativo, positivo. 3 vezes 5, 15. Sor, mas me explica, por que tu colocou esse parênteses aqui? Pá, por que esse parênteses? Vamos tirar ele. Se eu tiro o parênteses, nós vamos ter dois sinais juntos. A gente pode ter duas operações juntas? Não pode. Nós não podemos, dentro da matemática, ter duas operações juntas. Então, sempre há uma separação colocando parênteses. Ou tu pode colocar colchete, chaves, mas a gente vai aprender isso numa outra aula de expressões numéricas. Normalmente é colocado o parênteses entre duas operações, ok? Lembre-se disso. Sempre que você tem duas operações juntas, sem um número separando elas, é necessário o uso do parênteses, ok? Indo aqui para baixo, então. Positivo com positivo, positivo. 4 vezes 3, 12. Muito simples. Sor, de novo, vou salientar e vou repetir umas 4, 5 vezes nesse vídeo. Precisa pôr o positivo? Não precisa. A resposta é apenas 12. Se você quiser colocar somente 12, não tem problema. Aqui em cima, se quiser colocar somente 15, não tem problema. Isso é apenas para vocês entenderem como funciona o procedimento. Tudo bem? Até aqui tudo certo? Sinais diferentes. Olha só. Resposta negativa. Tô mentalizando, tô na hora da prova. Sinais iguais, positivo. Nem olho. Sinais diferentes, negativo. No final da aula, eu vou lançar um desafio para vocês aqui e eu quero que vocês me respondam e vou juntar as duas regras de sinais. E aí nós vamos ter uma noção se vocês entenderam ou não a ideia da aula de hoje. Mas vamos lá. Resposta negativa. Tá. 3 vezes menos 8. Sora, aqui tem uma coisa nova. Tu não botou o sinal de positivo na frente do 3. Não vou colocar dessa vez, mas tu sabe que o 3 é positivo. 3 vezes menos 8, vamos fazer o sinal. Positivo com negativo. Negativo, sinais diferentes. 3 vezes 8, 24. Sinais diferentes, negativo com positivo, negativo. 7 vezes 4, 28. Lembre-se, aqui nós estamos operando através da multiplicação. O positivo e o negativo são os valores, tá, dos algarismos. O algarismo é positivo, o algarismo é negativo. Nós não estamos necessariamente fazendo uma subtração ou uma soma. Nós estamos fazendo uma multiplicação. Não se confundam aí. Não se confundam em determinado momento qual é a operação que a gente está fazendo. Porque senão a gente acaba se perdendo. Certo? Eu não coloquei aqui no quadro
partes de operações com divisão, mas funciona exatamente da mesma forma, ok? Positivo com negativo, negativo, sinais iguais, positivo. Tanto para divisão quanto para multiplicação. Certo? Sor, um detalhe muito importante agora, galerinha. Venham comigo. Aqui nesse cantinho aqui, eu vou mostrar para vocês como tirar o parênteses, certo? Sor, isso daqui é o que mais me faz errar na prova. Não tem problema, hoje nós vamos aprender. Por exemplo, menos mais 5. Sor, como que eu faço para tirar esse parênteses aqui? Não é só tirar? Eu já expliquei que não. Se eu tirar esse parênteses aqui, eu vou ter dois sinais juntos. Eu não posso ter negativo e positivo junto. Existe uma regra na matemática que diz que quando nós temos um parênteses entre dois sinais juntos, a operação predominante é a multiplicação. Existe uma multiplicação entre os dois. E assim a gente aplica novamente a regra de sinais. Tá, mas qual regra de sinais? A segunda. A da divisão e multiplicação. Quanto é menos vezes mais? Quanto é? Filhos? Sinais diferentes? Isso mesmo, negativo. Eu te ouvi, hein? Negativo, acertou. 5, acabou. Sor, mas que fácil. Tirei rapidamente o parênteses. E isso funciona sempre. Sempre que nós tivermos um parênteses entre dois sinais, nós podemos sim colocar o sinal de multiplicação, tá? Sempre. Claro, quando a multiplicação já predomina, não tem porquê. Não tem porquê. Agora, quando nós temos dois sinais de soma, subtração e atrelados a um número, nós sim aplicamos a regra de sinais. Ok? Aula de hoje quase concluída. Vamos fazer aquele desafio? Desafio no quadro. Agora é que são elas. Eu quero ver se vocês entenderam, captaram a ideia e vão colocar na prática as duas regras de sinais juntos. E o que mais? E a retirada do parênteses. Então vamos lá. Como que a gente começa aqui? Primeira coisa, entender qual das regras a gente utiliza. Menos, abre parênteses, mais 3, fecha parênteses. A gente pega o primeiro termo aqui, ó. Primeiro a gente vai pegar aqui. Qual regra a gente deve utilizar, filhos? Foquem bem aqui. Neste parênteses, a gente vai utilizar a segunda regra de sinais. Sor, por quê? Pelo que eu havia dito para vocês. Sempre que dois sinais estiverem juntos, entre parênteses, o que existe entre eles? Uma multiplicação, o que acaba na segunda regra. Sinais diferentes, negativo. Opa, podemos tirar o parênteses. Segunda parte, mesma coisa, multiplicação aqui. Menos com menos, opa, sinais iguais, Sor. Sinais iguais, positivo. E agora, terceiro fator, novamente multiplicação. Positivo com positivo, sinais iguais. Sinais iguais, positivo. Sobra 3. E o quarto e último, também deve ser utilizado a multiplicação. Positivo com negativo, sinais diferentes. Sinais diferentes, a resposta é negativo. A gente mantém o 7. Até aí tudo certo? Tudo tranquilo? Sor, e agora? Agora, nós não temos mais multiplicação e divisão e não temos mais parênteses. O que a gente deve fazer? Primeira regra. Regra de sinais da soma e da subtração. Sor, então me explica novamente como que eu faço. Sempre nós devemos juntar os sinais iguais e somá-los e depois operar. Então, sinal positivo com sinal positivo, positivo. 9 mais 3, 12.
Ah, Sor, o que foi que tu fez? Pode me explicar melhor? Claro que eu posso. Vamos colocar aqui uma chave aqui, ó, para vocês entenderem. Mais e mais, mais. 9 mais 3, 12. Tudo certo? E aqui, o que eu faço com esses dois números que estão separados? Ambos são negativos, tem o sinal igual, então eu mantenho o sinal. E 3 mais 7 é 10. Bah, que fácil, Sor. Eu juntei o que era negativo com o que era negativo e o que é positivo com o que é positivo. E agora eu aplico a primeira regra de sinais. Sinais diferentes. O que eu faço? Eu sei que eu vou subtrair os dois números. 12 menos 10 é 2. Tá, e qual o sinal que predomina? O sinal que predomina é do número maior. Quem é maior, meus filhos? O 12. O 12 é positivo. Então, quanto é 12 menos 10? É 2 positivo. Certo? Tá resolvido aí o nosso desafio. A nossa resposta é 2. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, tenham acertado e bora para o próximo vídeo. O próximo vídeo nós vamos falar sobre expressões numéricas, abrangendo um leque um pouco maior e com certeza a regra de sinal. Certo? Até a próxima.